Pessoal, estou aqui com um convidadíssimo ilustre. Viemos aqui na arquibancada da Monumento Esporte bater um papo nada mais, nada menos do que Servilho de Oliveira. Esse é um verdadeiro campeão mundial de boxe. Ele foi medalha de prata, mas é um campeão de vida, um campeão de levar diversos atletas, de incentivar diversas pessoas. E tem muita curiosidade da vida dele. Hoje ele é comentarista esportivo também, né, pela ESPN. E tem feito um trabalho maravilhoso. As melhores lutas de boxe do mundo tem os comentários do Servilho. E uma contribuição imensa para o esporte brasileiro. E quando se fala de boxe, não é só boxe, a gente vai falando de outros esportes e uma coisa vai puxando a outra, né, Servilho? Claro, claro. Mas eu quero saber do Servilho o seguinte: Servilho é um amigo de longa data, companheirão, participou já de diversos eventos, tivemos junto em diversas coisas, foi técnico do Paulo Zorello no futebol, tivemos em Foz do Iguaçu, tivemos na Argentina, fora do Brasil, diversos lugares nós já tivemos junto e eu tive um privilégio de estar junto com você e ser a pessoa maravilhosa que você é. Mas talvez um brasileiro, o pessoal que está aí, não conhece o Servilho e eu também não conheço uma parte que eu vou perguntar para ele. Servilho, a sua infância, como é que foi? Antes de boxe, antes de nada? A minha infância foi uma infância gostosa, né? Lá atrás, né? Eu nasci na Vila Simões, no bairro da Vila Ipiranga, né? Na rua João Mafra, 184. E lá naquela época era esgoto a céu aberto, jogava futebol na rua e tal. Jogava bolinha de gude, Servilho? Bolinha de gude. Peão. Peão. Naquela época, as classes menos favorecidas, no caso nós, da minha família, estudavam até o quarto ano. Era isso quarto mesmo. Quarto ano, pegava o diploma. Estava formado. Estava formado e já ia trabalhar. Ia fazer carreto na feira, ia engraxar sapato, ia fazer... E eu fiz tudo isso. Oh, que legal. Até que, com a chegada do Éder Joff, todo meninada carente do bairro quis praticar boxe, e os meus irmãos compraram luvas e tal, e eu fui no calcanhar dos meus irmãos e consegui galgar degraus na modalidade. Ô, Servilho, e as luvas naquela época? Era com crina de cavalo mesmo? Era difícil? Era luva mais dura? Como é que era? Era crina, não é como essa luva de hoje não. Eu tenho a luva a qual eu ganhei o título sul-americano em Guayaquil em 1970, no dia 18 de dezembro de 70, eu ganhei o título sul-americano lá em Guayaquil e até hoje eu tenho a luva. Luva com crina. Com crina de cavalo. Onde crina, bateu, ferrou. Tenho também uma luva que era do Maracanã, Maracanã o nome, Maracanã. Aquela eu ganhei o título brasileiro em 1976. Lutei contra o Pedro Domingos, lá no ginásio do Pacaembu. Pacaembu sediava boas lutas e tudo mais. E até hoje eu tenho a luva e é luva de crina, não é a luva atual não. Servilhão, e trabalho antes dos 18 anos, antes do boxe, você trabalhou com o quê? Olha, não Ou você foi direto para a carreira pugilista? Não, veja, depois de trabalhar de carreto na feira, engraxar sapato, fazendo dessas coisas, trabalhei também aqui no Ipiranga, numa estamparia também. Na Moca, trabalhei lá na rua Javari, trabalhei numa estamparia, tinha 15 anos de idade, saía de lá e ia para o treinamento. Comecei treinando boxe na academia Caracu Box Club. Academia Caracu Box Club, Armando, ela ficava ali na rua Aurora, próximo da Praça da República. No centrão ali. Ficava em cima do Cine Scala. E foi lá que eu comecei a praticar boxe visando disputar a Gazeta Esportiva. Fechou o Caracu Box Club naquele ano e aí eu desci para a rua Florencio de Abreu, na Academia Flamingo. E eu me tornei campeão da Gazeta Esportiva, que hoje é a Forja de Campeões, pela Flamingo. E naquela época ainda já tinha o saudoso Newton Campos lá? Oh, não,
Newton Campos... Ele que encabeçava tudo isso. Ele era o pai do boxe na época, ele não era o presidente na época. Não. O presidente era o Aurélio Belotti. Aurélio Belotti, que era um jornalista, não é? O Aurélio Belotti. E o Newton Campos, do lado, sempre, né? Idealizador, né? E o boxe deve muito ao senhor Newton Campos. Ultimamente eu não tinha amizade com ele, tendo em vista, depois eu vou contar, sobre a questão do Sertão, quando o Sertão ficou campeão do mundo, e depois, na primeira luta que o Sertão fez aqui no Brasil, ele queria que eu contratasse a Federação Paulista para fazer, etc. E eu acho que eu errei demais, porque o Borzelli veio conversar comigo, ele era o presidente da Confederação Brasileira. Não, Servílio, a luta é internacional, trouxe um russo para lutar com o Sertão. E aí gerou problema e Newton Campos e eu perdemos a nossa amizade por esse problema. Mas que graças a Deus você está esclarecendo aqui, de coração e vontade própria não seria isso. E ele, Newton Campos, o boxe brasileiro deve muito ao Newton Campos. Ele é o pai do boxe. Você vê, uma curiosidade, quem era o pessoal do boxe daquela época que estava despontando? Tinha o Éder Joffre, mas você lembra do Milton Rosa, um outro despachante que tinha aqui? Não, Milton Rosa era um despachante, né? Milton Rosa era um despachante. Claro que esse pessoal, eu penso que esse pessoal é um pouco antes. Do Éder, né? E depois do Éder, tempo que eu era menino, que eu estava recém começando, nós tínhamos Pelé do boxe, Rosimiro dos Santos do Pelezinho, nós tínhamos Abrão de Souza. Abrão de Souza foi campeão pan-americano em Chicago. Tínhamos também... Tinham tantos boxeadores bons. Então tinha uma turma boa na época. Então naquela levada do Éder Joffre e tudo mais, foi igual na época que agora que fugiu o Popó, que o pessoal meteu bronca e foram para a academia. Então foi um bom do boxe naquela época. Foi o boom do boxe. O Éder Joffre, ele serviu de espelho para muita gente, inclusive para mim. Olha aí que bacana, tá vendo, pessoal? O Éder Joffre realmente foi o meu espelho, é o meu espelho, tanto como atleta, como homem, ou seja, eu admiro demais o Éder, nós temos um relacionamento bom, não é? E eu admiro demais. Para mim, o Éder Joffre é ao concurso. Tá assim, no meu entendimento, no boxe brasileiro, o Éder Joffre, para mim, é fora de série. E aí, Servílio, mais alguma coisa eu quero te perguntar. Você falou da época que você veio até aqui, até chegar o auge do coisa, e a sua convocação para a seleção brasileira para os Jogos do México em 1968. Olha, a grande verdade é o seguinte, que lamentavelmente naquela época não havia leis de incentivo. O que havia eram as empresas Matarazzo, Manzioni, Pirelli, Mercedes-Benz, Nitroquímica e tantas outras empresas que tinha lá o seu departamento de esporte e trazia os melhores atletas. Mas você tinha que trabalhar. Eu trabalhava das 8 da manhã até as 17 horas e só depois do trabalho é que eu ia treinar. Então não tinha aquela mordomia de ficar o dia inteiro ficar de treino sendo patrocinado, não? Não tinha nada disso. Então era o trabalho e você praticava pela empresa. Eu até penso, até acho que o marketing esportivo deve ter começado naquela época, porque as empresas usavam o atleta. É isso. Hoje em dia não, viu, Armando? Hoje em dia, depois da lei 9.615, que é a lei PIVA, que instituiu também a Bolsa Atleta, a Bolsa Pódio, etc. E se isso não bastasse, temos também as Forças Armadas. Nossa Senhora, que é um reforço e tanto para o atleta, né? Que levam os atletas. Pode meter bloco, vai aí, nós vamos trocando uma ideia aqui. Vamos lá. Então, você vê a facilidade que tem hoje. Na época dele,
O negócio era só assim, a empresa dava um emprego para ele trabalhava normalmente. Estou ocupado aqui numa entrevista, depois eu ligo para você em seguida. O trabalho é que ele ia fazer o treinamento, não é igual hoje que a pessoa fica disponível para uma carreira atleta e ainda tendo o incentivo das Forças Armadas, porque hoje o atleta olímpico, ele enganja numa Força Armada e tem a Bolsa Atleta, né? Então é uma vantagem muito grande que dá uma estabilidade para o atleta. Olha, particularmente, Armando, eu vou dar aqui a minha opinião referente a isso. Eu não sou muito a favor, não gosto muito dessa questão, por exemplo, das Forças Armadas. Sabe por quê? Porque eu penso que o dinheiro público tem que ser aplicado na base, tem que ser aplicado na formação. E não esperar o atleta chegar lá, como é o caso de todos esses atletas olímpicos aí, todo mundo fica batendo continência e o caramba. Eu quero ver aplicar na base. Então, trabalhar na formação do atleta. Olha aí que legal, o Servilho de Oliveira está aqui dando uma opinião e muito viável mesmo. Porque vocês continuem ajudando o atleta já que está chegando, mas também vão ajudar os que estão na frente, os que estão começando. Porque a ideia dele é o seguinte, é trabalhar a base, trabalhar a garotada mais jovem para que eles tenham um futuro melhor. Porque fora do Brasil, o pessoal tem feito esse trabalho de base, tem garoto de 8, 10 anos que já fez 50 lutas, né? Exatamente. Inclusive, eu sempre costumo traçar um paralelo na questão do Brasil, país Brasil, que é um país de porte continental, que tem mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. O Brasil é um país que tem 213 milhões de habitantes. E se você for traçar um paralelo com países que não têm de tamanho 10% da nossa população e de território, porra, estamos só para dizer um país, nada de política, nada disso. Cuba, por exemplo. Cuba é uma ilha desse tamanho, tem uma população menor do que o município de São Paulo. O município de São Paulo tem 12 milhões de habitantes, um pouquinho mais. E Cuba, a sua população tem um pouquinho mais de 11 milhões, é menor do que o município de São Paulo. Até 2016, sabe quantas medalhas olímpicas Cuba tinha? 226 medalhas, sem contar com o que eles ganharam agora no Japão. E o Brasil, agora no Japão, completou 150 medalhas. Então nós temos um potencial muito grande a ser explorado, né? É uma vergonha. Para mim, eu penso que nós brasileiros, os nossos políticos, as nossas autoridades poderiam utilizar o esporte como uma ferramenta muito importante para melhorar a condição do nosso povo. De inclusão social, claro. e de reconhecimento no mundo. Sim. Porque o Brasil, ultimamente, está fazendo a parte dele. Mas nós podíamos fazer muito mais. Vai vir as Olimpíadas agora da França, e a gente, com essa pandemia, com tudo mais, esqueceu-se muito dos atletas olímpicos, das confederações, das federações e da base em geral, né? Então nós precisamos ter um olhar mais para o esporte, porque o esporte salva, o esporte dá dignidade, o esporte dá o futuro. Sim. Porque uma pessoa que ele não tem uma profissão, ele não tem nada, mas no boxe ele pode se garantir. Né? Veja, você falou do esporte, né? Eu sempre digo que a saúde, a educação e o esporte formam o tripé para que você encaminhe o cidadão. Porque o boxe, o esporte, principalmente a nossa modalidade de boxe, disciplina, educa e salva vidas. Eu digo isso porque é a pura verdade. Porque enquanto você está tirando essa garotada que estão lá na marginalidade, recebendo ofertas fáceis, porque aonde o Estado não chega, os malandros nem tomam conta, não é? O poder paralelo chega. E se você aplicar essas verbas nessa garotada, isso vai servir como um trabalho preventivo, evitando que nós tenhamos que, como diz, construir presídios amanhã. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então mais escola, mais esporte,
muita saúde, né, Vida, Sevilho? puxa vida. Mais esporte, muita saúde. Muito especial no nosso quadro Lendas Vivas do Esporte. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história do primeiro brasileiro a conquistar uma medalha olímpica no boxe. Sabe quem é? Não? Então acompanha essa matéria porque tá muito legal. O meu nome é Servílio de Oliveira, eu sou uma lenda viva. O boxe entrou na minha vida lá na década de 60, quando o Brasil ainda tinha poucos ídolos, né? Quando o Éder Joffre surgiu, na década de 60, todos os meninos do bairro queriam praticar boxe. E os meus irmãos mais velhos começaram a praticar boxe e eu enveredei no calcanhar deles e quase cheguei a ganhar um título mundial. Eu estreei no boxe em 1966, ganhei o campeonato da Gazeta Esportiva e a final do torneio Gazeta Esportiva foi lá no Pacaembu. Eu me lembro também que vários outros torneios eu participei aqui, nessa casa, aqui na Avenida Paulista, não é? E o boxe se fazia no quarto andar. Lamentavelmente, no dia 3 de dezembro de 1971, eu enfrentei um boxeador norte-americano, Tony Moreno. Tony Moreno tem dificuldades que ele não esperava encontrar. Ele me pegou uma cabeçada no encontrão e depois vários golpes na minha vista direita e me provocou um descolamento de retina. E eu tive que abandonar. Voltei a boxear depois, 4 anos e 7 meses, fiquei afastado, voltei a lutar. Fiz mais 5 lutas e tive que abandonar porque a Organização Mundial, o pessoal que cuida do boxe profissional, disseram que com o problema que eu tinha na vista eu não poderia continuar. Foi duro, viu? Deixar de praticar o esporte que você gosta, o esporte que você admira, o esporte que podia te dar a condição de ter uma vida melhor, não é? Você ter que parar com todo o vigor físico, isso realmente me doeu e me dói muito ainda. Um título importante para mim foi o Latino-Americano em Santiago do Chile, foi em março de 1968, e depois a medalha que eu ganhei no México em 1968. Me lembro que o Comitê Olímpico Brasileiro não queria mandar o boxe, dizendo falta de verba, não é? E por isso que eu digo que esse bronze para mim é como se fosse ouro. Como profissional, eu fiquei campeão brasileiro, campeão sul-americano na 9ª luta e atingi a 9ª classificação no ranking mundial. Como amador eu fiz 35 lutas, ganhei 30, e como profissional eu fiz 20 lutas e ganhei todas. Eu era pauleira, cara. Muito bom. Sensacional. E olha, continua no gingado, né? Continua. Difícil, Não, né, e eu, como repórter, tive a honra e o privilégio de ver uma luta entre ele e o Éder Joffre, uma luta exibição num evento. Já os dois mais velhos e tal. E que mesmo assim foi foi um show de técnicas exibidas. E você vê, né, uma história vitoriosa, porque você era o primeiro medalhista olímpico do boxe brasileiro e teve que acabar interrompendo a carreira, né, de pugilista justamente por causa de um incidente também numa luta. E o primeiro título dele foi em 68. Eu tinha 2 anos de idade. Né? Eu estava
Eu era uma estava estrelinha nascendo. ainda, Uma mas estrelinha? admiro. Bom, e a entrevista completa do Bela Servilho? medalha, não é? Nossa. Nossa, bela medalha. A entrevista completa do Servilho, porque tem muito mais, você pode acompanhar lá no site gazetesportiva.com, tá? Tem uma matéria, uma reportagem muito, muito especial. Me conta do México. Ah, puxa vida. 1968. Pô, 68. 68, fazem 54 anos. 54 anos. 54 anos. Então sua medalhona, 54 anos. Inclusive em 2018, no cinquentenário, o Comitê Olímpico Mexicano convidou um brasileiro para ir para lá, me indicaram e eu estive lá no México, fiquei uma semana lá. Eu vi a homenagem, foi muito bonito, foi muito legal. E tá lá nas redes sociais para vocês verem. Então os feitos do Servilho foi fora de série. Viu? E- Mas me conta como é que era o alojamento, Ah, puxa vida. tratamento, a recepção. Que a gente quando fala no México, a gente lembra da Copa do Mundo de 70. Mas teve outras Copas no México, teve outras coisas, e a gente já vê aquele povo alegre, amigo do brasileiro. Sim. É isso mesmo, você vê. Olha, realmente o povo mexicano muito rico do Brasil, é um povo que recebe muito bem as pessoas. E eu tive a felicidade, né, de 68 poder defender o Brasil. Foi difícil a nossa ida para lá, por quê? Porque o Comitê Olímpico Brasileiro sempre dizia que não tinha verba, e de fato não tinha verba naquela época, não é? E nós fomos guindados na última hora para defender o Brasil. O parâmetro que eles haviam dito para nós era o seguinte: vai ter o Campeonato Latino-Americano no Chile, foi em março de 68, e quem tiver um bom desempenho lá vai ao México. E nós fizemos 4 campeões latino-americanos e no final eles mandaram só 2, o Expedito Alencar e eu. Nossa, então em 2, você trouxe a medalha com 50% de aproveitamento? Exato. Oh, olha aí. Porque naqueles Jogos Olímpicos o Brasil ganhou 3 medalhas. Uma prata com o Nelson Prudêncio, um bronze comigo e o outro bronze contra o pessoal do iatismo. Olha 3 aí, medalhas olha só. pessoal, então em uma equipe reduzida, 2 boxeadores para um trazer medalha. Então olha que feito que você fez, Servilho. Oh, legal. Que às vezes o pessoal não sabia desse detalhe, porque pensava foi uma equipe robusta. Então eu fiz questão de perguntar para ele justamente para mostrar para vocês. Tivemos naquele ano de 1968 50% de aproveitamento. E você sabe uma coisa interessante também, que eu sempre gosto de trazer à baila? A questão, por exemplo, da quantidade de mulheres defendendo o Brasil em Jogos Olímpicos. Veja, lá em 1968, nós fomos com 81 atletas, 77 homens, apenas 4 mulheres. Agora, no último Jogos, salvo engano, o Brasil viajou com 302 atletas, a metade mulheres. Olha aí, As mulheres que progresso, estão- graças a Deus. Então, vocês mulheres que estão aí no esporte, vejam esses dados que o Servilho está dando, que está nos fornecendo aqui, e vejam o crescimento real. Então, em 68 foram 4 mulheres, 4 mulheres. e agora 50%, cento e poucas. Então, parabéns vocês, vamos continuar, porque vocês são capazes, vocês estão fazendo a diferença, e a mulher praticando esporte é saúde, é vida, vocês estão 10, Olha, né? a gente vê muitas mulheres em cargos políticos, tanto lá fora como aqui dentro. As mulheres estão crescendo Isso é no ótimo. esporte. Isso E é ótimo. um outro detalhe importante também, na universidade, por exemplo, você vai ver na universidade mais de 50% são mulheres. As mulheres vão tomar conta do mundo. Vão tomar assim. E a gente confia muito na mulher, e a coerência, a inteligência e a sensatez da mulher é muito importante para nós. Porque em casa mesmo é a esposa que manda, é ela que comanda e está certinho. Servilho, você me falou de que você foi no México antes da Copa do Mundo. E, no México não, no Chile. No Chile. E foi no Chile que você conheceu a Dona Vitória? Foi lá no Chile. Veja, Ah, olha aí. Ó. antes de conhecer a Dona Vitória, no Canadá, em 1967, nos Jogos Pan-Americanos, eu conheci o Alfredo Rojas. O Alfredo Rojas é o tio da minha mulher. Olha aí que E coincidência. nós ficamos amigos lá no Canadá e tal. E aí calhou que eu fui
o latino-americano no Chile, conheci a dona Vitória, ia fazer 14 anos. Nossa não é? Senhora! E aí a gente começou, e hoje ela é a mãe dos meus 5 filhos. Que maravilha! 5 filhos, quantos boxeadores? Nós tivemos um boxeador apenas. Um boxeador, o Gabriel. Que é o Gabriel, não é? Gabriel, que eu fui com ele lá na Foz dos Campeões, no CMTC Clube, Sei. acho que em 1990 e alguma coisa. Talvez antes, quando ele estreou, 89, eu estava lá. 90, foi por aí. Gabriel Magrinho, foi no hoje tá... um menino esperto, bom boxeador garoto. muito estiloso, estiloso mesmo. Sim. Hoje ele é um ótimo técnico, está radicado nos Estados Unidos, Tá trabalhando com o pessoal do UFC, Do né? UFC, né? Está trabalhando com bons lutadores lá. E a gente está sempre se falando por telefone. Tá ele, tá o Pitu, né? É verdade. E o Pitu fez grandes coisas aqui no Brasil, uma equipe de boxe maravilhosa. E o Pitu, para quem não sabe, ele é o pai do Bolinha, né? Do Bolinha. Mas Bolinha é o Bolinha, o nome do Bolinha agora? Luiz Gabriel. Luiz Gabriel, está na seleção brasileira, vai para os Jogos Olímpicos e vai fazer o que o Servilho fez, porque está no sangue, está na família, Servilho. Eu acredito que ele vai trazer medalha. Eu acredito que o Bolinha tem grandes oportunidades de melhorar a cor do metal. Melhorar? Melhorar. O negócio está reluzente. Eu trouxe bronze, eu penso que Bolinha vai trazer ouro ou no mínimo prata. Porque... Eu acredito no ouro, pela dedicação, pelo boxe estiloso que ele tem. Ele puxou você, Servilho, o jeito dele, puxou, Servilhão. E a diferença é que ele é mais alto, né? Bem mais alto e magrinho. Está na categoria dos pesos penas agora, né? Estão disputando o Campeonato Brasileiro. É um menino... dedicado, né? Bolinha é um menino educado, é um menino dedicado, é um menino inteligente. Ele tem todos os adjetivos. E ele está nas Forças Armadas? Está na Marinha. Está na Marinha. Então, obrigado, Marinha Brasileira. Vamos dar uma força para esse garoto aí. E a torcida brasileira, vamos prestar bem atenção nesse nome, ó. É Gabriel de... É Luiz Gabriel. Luiz Gabriel. Luiz Gabriel, boxeador, neto do Servilho, vai trazer uma medalha de ouro para nós aí na França, se Deus quiser, vocês vão ver. É claro que o boxe é uma caixinha de surpresa, não é? Vai depender, e depende muito da chave, etc. Mas como ele recentemente passou pelo atual campeão do mundo, então ele está entre os 3 melhores do mundo. Ele ganhou do campeão do mundo aonde? Em que país? Na República Tcheca. Na República Tcheca. Então, ó, tá credenciado sim. Servilhão, seus comentários de boxe, porque você tem comentado pela ESPN, né? Você tem comentado nos últimos anos as melhores lutas de boxe do mundo. Mas eu vou te fazer uma pergunta atrevida. Teve uma luta assim que você falou, puta merda, essa luta o cara levou, mas não era isso, e não foi o que eu pensei. Qual foi essa luta? Olha, teve várias lutas. Tem muitos equívocos. Tem equívocos. É muito jogo de interesse, não é? Por exemplo, na última luta que lutou Comboso. Comboso é um lutador da... Agora me falha o nome. Comboso, ele lutou com o boxeador Halley, dos Estados Unidos, na Austrália. Ele é um australiano. Para mim, deram a vitória para o boxeador norte-americano porque o Bob Arum, que é o manager, o empresário do boxeador norte-americano, estava lá na beira do ringue, e para mim os juízes que estavam em torno estavam no bolso do Bob Arum, porque no meu entendimento ganhou o boxeador da Austrália, Comboso. Olha aí. Então você vê, aqui o papo do Servilho é esse, ele fala sério, a pontuação dele sempre dá certo, e nessa eu sabia que tinha dado alguma coisa que ele não ficou contente. E está aqui a explicação. Inclusive, se você for analisar, você vê, o boxe está para sair das Olimpíadas, não sei se você sabe. Tô sabendo. São 3 modalidades que estão para sair, cada uma com o seu problema. O boxe, o grande problema são os resultados fajutados que eles dão
às vezes ganha um lutador, eles dão para o outro, dependendo do país. Isso aconteceu em 2012 em Londres e aconteceu também na Rio 2016, aqui no Rio de Janeiro. Que o boxe brasileiro contestaram muito o A AIBA, Olímpico brasileiro. porque a AIBA faz as suas jogadas, né, políticas, não é? E isso vai prejudicar a modalidade boxe. Mas eu penso que se tiver essa decisão de tirar o boxe por causa disso, eu penso que o Comitê Olímpico Internacional está cometendo um erro crasso, gravíssimo. Por quê? Porque se a AIBA está agindo dessa maneira, vamos punir a AIBA e não a modalidade. Não a modalidade. A modalidade é excelente. Boxe, você vê a audiência mundial. O boxe hoje é o esporte que paga melhor, né? É verdade. Tanto é que... O maior atleta a receber bom dinheiro foi o Mayweather. Mas ele também tem um detalhe, porque ele é um boxeador muito inteligente e ele não tem intermediário. Então ele é o cara que negocia com o pay-per-view, negocia com tudo, então ele é então é por isso que ele é o esportista melhor remunerado de todos os tempos. E ele está nativo ainda. Olha, acho que Ou ele já ele tá saiu. assim meio... Não, hoje em dia ele Está fazendo uma luta mais de exibição. de exibição, hoje em dia ele tem uma equipe, ele tem uma empresa, inclusive o Gervonta Davis. Gervonta Davis é um boxeador extraordinário, que inclusive estão até discutindo agora a questão do contrato, né? Mas o Floyd Mayweather, ele tem a sua própria equipe, está fazendo um grande trabalho. Olha, seria atrevimento meu falar em uma luta do Mayweather com o Popó? São categorias diferentes. São categorias diferentes. Floyd Mayweather é mais pesado e tal. Eu acho que não seria uma boa, não. Não seria uma boa, Eu não? acho que não. Somente financeiro. Eu acho que não. E outro detalhe também, né? O tempo vai passando, a idade vem chegando, o condicionamento físico já não é o mesmo. Se bem que hoje em dia tá em voga aí a questão, por exemplo, dos youtubers, por exemplo, desafiar os boxeadores, né? Os caras estão visando dinheiro, né? Então... Você viu, esse negócio de idade não é muito problema, porque você fez uma super luta em exibição com o Éder Joffre. Isso. Inclusive eu tive o privilégio de estar lá no canto do É seu verdade, ringue, te auxiliei lá. Foi uma luta maravilhosa e vocês dois deram um show, aonde até eu vi sair a manivela. Do Éder Joffre? Né? Ele saiu a manivela, mas não te atingiu. E você... Eu tive que estar lá. Eu lembro. Você viu devagar, que é só exibição. Eu lembro. Porque vocês dois se aqueceram, cara. Você vê, foi em 1996, na época eu estava com 48 anos e o Éder com 60 anos. Ou seja, nós já estávamos meio... Né? Mas uma forma adiantados. física, uma forma física sensacional estavam vocês dois. E hoje, graças a Deus, você também mantém seu físico, mantém seu condicionamento. E isso é importante de mostrar para essa juventude que está aqui, que dá para a gente também envelhecer bem, né, Sevilha? Claro. Praticando esporte, sendo regrado na vida. Claro, evitando fumar, evitando beber, não transnoitar, não é? Tem que se cuidar fisicamente, porque aí você se torna longevo. É isso mesmo. Sevilha, e a melhor luta que você comentou? Você fala, puta, mano, essa luta tá sempre na minha memória, é uma luta que, puta, que foi bacana, eu gostei de assistir, eu tava ali, eu comentaria ela a noite inteira. Veja, eu comecei a comentar boxe, por incrível que pareça, na Rede Globo, quando lutou, foi em 1991, e lá na Rede Globo eu assisti uma luta, eu comentei uma luta do mexicano Júlio César Chaves contra o Mandic Taylor. Mandic Taylor estava dando uma paliça no Júlio César. Para mim, ganhou todos os rounds. E no último minuto, no último segundo, faltando 12 segundos do 12º round, o Júlio César Chaves, o Mandic Taylor, o Júlio César Chaves pegou um cruzado no Mandic Taylor e nocauteou. Se não fosse isso,
ele teria perdido o combate. Teria perdido. Teria. E depois foi uma carreira sensacional do Júlio César Chaves, né? Fez Olha, tudo no boxe, ganhou em diversas categorias, né? o Júlio César Chaves foi Dentro do ringue. foi espetacular, foi um dos melhores boxeadores mexicanos, um dos melhores, porque o México teve muitos bons campeões, não é? Mas o Júlio César Chaves foi algo fora da curva. Sevilho, pelo que eu li, pelo que eu estudei, pelo que eu vi de você, eu acredito que você também vai me falar. Se não fosse o acidente que você teve, a lesão nos olhos, como é que você estava? Você estava nos cascos? Como é que você estava para ganhar um título mundial? Sevilho? Olha. Me conta aí. Olha, Armando, Porque o Brasil inteiro naquela época apostava, Sevilho é o nosso futuro campeão mundial. Olha, eu realmente tinha grandes possibilidades de conquistar um título do mundo, né? Mas lamentavelmente sofri um descolamento de retina e aquele dia 3 de dezembro de 1970 foi a gota d'água. O que aconteceu foi o seguinte, Armando, nos treinamentos, eu era categoria pequena, peso mosca, e como eu punha a mão nos lutadores, batia pesado neles, meninos do meu peso, eu não dava moleza para eles, o Carolo colocava lutadores mais pesados para fazer comigo. Eu fazia luva com o Expedito Alencar, que era meio médio, sabe? E um soquinho hoje, outro soquinho amanhã, outro depois, foi o que ocasionou meu descolamento de retina. Por isso que eu digo o seguinte, como técnico, como orientador, se você tiver uma categoria pequena, forte, bom, arrume 3, 4 atletas do mesmo peso para fazer com ele. Não ponha o cara mais pesado. Não faça isso porque... Então a luta com categorias diferentes de peso não dá certo. Não dá certo. Porque por mais vantagem que o menor possa levar pela velocidade, tá certo? Não é legal, porque um soco do mais pesado faz a diferença. Vai fazer a diferença e vai dar um dano irreversível, físico, né? irreversível. E você não chegou a campeão mundial por isso, mas você fez campeão mundial. Aí é que a história é boa. Você ajudou um atleta, você foi técnico de um atleta, foi pai, mãe, tudo que teve direito de um super atleta que chegou a campeão mundial. Quem é ele? É o Valdemir Pereira, do Sertão. Sertão, lá de Cruz das Almas. Almas. Lá de Cruz das Almas, do Sertão, lá é Sertão mesmo. É. Tanto que o apelido dele é Sertão, né? Então, eu, Armando, como manager de boxe, eu levei 2 lutadores brasileiros a disputar título do mundo. O primeiro foi o José de Arimateia, que lutou contra o Marcelo Domingues na Argentina. Perdeu para o Marcelo Domingues. E depois, nós, com a ajuda do Pelulo, que foi manager do Popó, nós amarramos um contrato com o Pelulo e o Pelulo foi levando, e o Sertão chegou ao título do mundo e em parceria com o Pelulo nós fizemos um brasileiro campeão do mundo. Olha aí que maravilha. Então não foi campeão, porque teve um problema, fez um campeão e agora vai nos dar um campeão. Porque o Bolinha, eu tenho certeza que vai chegar junto, porque depois das Olimpíadas o caminho natural é profissionalizar. E profissionalizando ele vai subir rapidamente os degraus do boxe mundial. Eu não tenho dúvida. O Bolinha é um menino que tem grandes possibilidades, não é? Vamos ver quando ele se profissionalizar qual é o estilo que ele vai adotar, porque o boxe profissional são muito mais rounds, Pode ficar à vontade. São muito mais rounds, E o boxe profissional é outro estilo, né? Porque o boxe olímpico você tem aquela contagem de toque, tudo mais, né? E o profissional. Boxe profissional. Aí a coisa pega. E outra coisa, boxe profissional você tem que ter muita fibra, não é? Tem hora que você tem que ir para matar ou para morrer. Você não tem saída. Não tem meio termo, né? Não tem meio termo. Quando você pega um adversário muito forte, o cara é bom, ou você vai para tudo ou nada, ou você pede pinico e vai embora, não é? É isso aí. Eu tive uma luta duríssima, que foi essa que eu perdi a vista, contra o Tony Moreno, que se eu
não encurtasse a distância, não trocasse golpes com ele de perto para diminuir a força. Porque tem muita gente que fala, quer fugir do boxeador mais forte. Não. Se o cara é mais forte que você, se ele tem mais pegada que você, você tem que encurtar a distância, porque aí você diminui o impacto da mão. Porque um soco aqui é um, daqui é outro. Daqui é mais forte, pela velocidade. Aqui não, aqui diminui o impacto. Então você tem que encurtar com ele. Tem muita gente que não sabe disso. E quando perde o golpe, se você erra o golpe, o desgaste, você desgasta pra caramba. É maior, né? é maior. Então não pode, o golpe tem que ser certeiro, porque quando erra, o desgaste é maior. O desgaste é maior. E aquele negócio lá de parar aquele tempo, quando você para o round para descansar, é para carregar pedra, né, serviço? É verdade. Era melhor que fosse mais rápido. Tivesse a luta com 6, 10 minutos e pronto. Mas hoje em dia, né, tem muita gente que critica, às vezes, o boxe, fala que é um esporte violento e tal. Não, o boxe é um esporte tranquilo, que você tem que ter boa técnica, não é? E eu sempre digo para as pessoas que estão à margem e que querem criticar, pode ver o atleta, ele sobe lá no ringue, troca golpes duros com o adversário, se pegam, mas quando a luta termina, eles se abraçam e até se beijam. Diferente de outras modalidades. Tem uma rivalidade danada. Tem a rivalidade, inclusive no próprio futebol. Os caras quebram a perna do outro, sai. Então tem tudo isso. Então a lealdade, a camaradagem, a amizade que tem no boxe é muito legal. É muito legal. Então eles são parceiros, o fair play é interessante, não é o abraço, não é? Você vê que um atleta, sabe, não há aquela rivalidade, não há raiva. Boxe e briga é outra coisa, é distinto. Não dá para misturar as duas coisas. Tem alguma pergunta aí, alguma coisa? Pessoal, ó, tem muita coisa para o Servilho contar, tem muita coisa para a gente falar, mas nós vamos marcar um outro bate-papo. Vamos, pô, eu estou à disposição, para mim é um prazer. Aqui é um privilégio para mim ter você aqui, você é parceiro de longa data e a gente é amigo e estamos juntos sempre. E vamos estar juntos por muito mais tempo. E vocês estão aí, pratique esporte, esteja junto, acompanhe o boxe, acompanhe ele na ESPN, né? ESPN. Sexta-feira. Sexta, sábado. Às vezes estou eu comentando boxe, outras vezes está o Eduardo Rata, nós somos parceiros lá. Somos parceiros lá e estamos tocando a vidinha. É isso aí. Então, o boxe é isso. É parceria, é amizade, é camaradagem. E é um jogo lindo de se ver, porque o jogo do boxe é, como se diz, é a nobre arte. Né? É a nobre arte. Então, E a ESPN